Olá, galera. Quem fala aqui com vocês é o professor Ronan e a gente vai dar sequência aí na aula 2, né, do nosso capítulo 5, que fala sobre o Egito e o reino de Cush. Nessa parte da aula, galera, nós iremos tratar sobre o Império, né? O Império Egípcio, né? Época aí das grandes construções no Egito. Como a gente está vendo aqui no primeiro plano, a Esfinge, né? Construção aí de mais de 12, é como se fosse um prédio de 12 andares, né? E atrás nós estamos vendo uma das pirâmides. É tudo isso construído aí nessa época do Império. Tá? Bom, pessoal, no Império Egípcio, o Egito estava dividido em duas partes. Tá? Ele estava dividido em Alto Egito e Baixo Egito. Tá? Pessoal, mas assim, não temos que analisar esse mapa como se ele estivesse em pé, certo? Porque o Alto Egito fica nessa parte aí, próxima a essa palavrinha escrito Sudão, né? Porque é uma parte mais de planície, por onde vem perdão, a parte planalto, né? Onde vem lá o Rio Nilo. Tá? E o Baixo Egito fica já na planície, que é lá no delta do Rio Nilo, fica ali próximo ao mar Mediterrâneo, certo? Então, esta era a divisão, tá? Então, essa divisão foi feita devido às guerras travadas pelos egípcios por terras, né? Então, essas guerras por terra dividiram o Egito em Alto Egito e Baixo Egito. E apareceu um rei chamado de Rei Menes, rei do Alto Egito. E o rei Menes, pessoal, formou um poderoso exército, né, e conquistou aí o Baixo Egito, unificando os dois reinos, fazendo um reino só, né, fazendo como era antes. E aí, galera, ele se declarou, né, rei. Vamos trazer um pouco aí da Europa, rei por direito divino, né? Então, ó, ele tornou-se o primeiro faraó. Pessoal, o que quer dizer faraó? Faraó, para o egípcio da antiguidade, ele era considerado um verdadeiro deus na terra. Tá? Então a gente aqui já pode perceber que no Egito antigo a política e a religião elas andavam lado a lado, né? Elas andavam aí de mãos dadas. Bom, pessoal, depois que ele unificou os dois reinos, ele instituiu a cidade, né, de Tênis como a capital do Império, Tinis como a capital do Império Egito. Só que depois de algum tempo, essa capital mudou de cidade. Ela virou a cidade de Mênfis, que é a capital do Egito até hoje. Só que hoje ela tem um novo nome. Ela chama-se Cidade do Cairo, ok? Então agora, Cairo até hoje tem essa parte velha, né, que eles chamam do Antigo Egito lá, onde ficam as pirâmides, a esfinge, né, e tem a cidade mais moderna ali, certo? Bom, pessoal, após essa unificação dos reinos aí em um só, com a capital Mênfis, por exemplo, os historiadores passaram a dividir o Egito antigo em três partes, né? No Antigo Império, no Médio Império e no Novo Império. O Antigo Império, pessoal, é justamente, né, a época, né, das grandes construções, né? Então, era uma época aí, por exemplo, em que se construíram as pirâmides do Egito, Kelps, Khafre e Mycerinos, que elas eram usadas como câmaras mortuárias. Era onde eles colocavam lá o corpo mumificado dos faraós, né, de alguns dos seus parentes, e as riquezas do faraó, principalmente as riquezas de ouro, né? Só que, pessoal, nesse momento do Antigo Império, os faraós eles não conseguiram submeter os governadores das províncias egípcias, né? Então, assim, eles estavam em constantes conflitos entre o faraó e esses governantes. E esses governantes, pessoal, em busca de poder, ele tinha apoio das nobrezas aí pelo Egito. Então, nesse momento, o faraó ficou bastante enfraquecido até que o Antigo Império, por essa defasagem de poder do faraó, chegou ao fim. Só depois, pessoal, quando o faraó conseguiu restaurar o poder, né, quando restaurou, teve todo esse poder de volta, é que nasce o Médio Império, tá?
Então, nesse momento, os egípcios expandiram seu território, né, saíram conquistando povos diversos. Eles partiram, por exemplo, em direção ao sul e conquistaram, por exemplo, Cush, né, a Núbia, que era uma região rica em ouro, que era o mineral muito buscado. Foi nesse período, galera, para vocês terem uma ideia aí, que os hebreus ficaram submetidos aos egípcios, né? Então, assim, a gente vê aí muito na Bíblia, né, que a escravidão que os egípcios impuseram foi no período do Médio Império. Mas aí, pessoal, durante o Médio Império, o Egito foi enfraquecendo. Muitas revoltas, né, muitas guerras que ele causava e muitas revoltas internas também. Bom, então nesse período, pessoal, eles acabaram dominados aí por um povo chamado de Ixos, que era um povo vindo ali da Ásia Central. Tá? Eles invadiram o Egito e permaneceram aí no Egito por um período aí de 150 anos. Os Ixos, pessoal, para vocês terem uma ideia, eles nas batalhas eles já usavam cavalos, carros de guerra, armas de ferro, o que surpreendia os rivais, né, os egípcios, ele conseguia uma importante vitória. Mas, pessoal, durante esse convívio, né, os egípcios acabaram aprendendo muito com os Ixos, né? Então eles aprenderam a produzir, né, esse material de guerra e ir para a luta. Então o novo império nasce justamente da expulsão dos Ixos do território egípcio, ok? Então assim, com esse exército muito poderoso, os egípcios passaram a atacar outros povos e reconquistaram ali a região da Núbia, que era uma região rica, né, em ouro. Bom, pessoal, mas o que marcou aí esse governo foi justamente a concentração de renda que havia no novo império. Então, o povo começou a pagar muitos impostos, altos impostos, até mesmo para poder financiar essas guerras aí. Olha a expansão territorial egípcia durante o Novo Império. Além de avançar para o sul, eles avançaram ali também para o Oriente Médio, onde fica ali Fenícia, Canaã, etc. E aí, galera, nesse momento, a população era que financiava esse exército, pagando cada vez mais impostos e ficando cada vez mais pobre, a população cada vez mais empobrecendo, enquanto que o exército só expandia seus territórios, ocupando a Síria, Fenícia, né, a Palestina, chegaram até o rio Eufrates, que fica ali, é o primeiro rio até você chegar na Macedônia, ok? Então, por meio dos impostos, pessoal, o faraó e os chefes militares e sacerdotes só aumentavam sua riqueza, enquanto que a população no Egito, em contrapartida, só ficava mais pobre, né? Só empobrecia pagando esses impostos. Quando você não tinha dinheiro, você pagava com produtos, né? Normalmente o cereal. E aí, galera, o novo império foi chegando ao fim quando os egípcios passaram a ser atacados por outros povos, como os núbios, que ficavam ao sul do Egito, os assírios, né, da região da Mesopotâmia, e conquistado pelos persas do Oriente Médio, onde hoje fica o Irã. Tá? Então é importante salientar, galera, que esse declínio ocorreu após a morte de um faraó, né, muito importante para os egípcios, que era o faraó Ramsés II. Né? E a partir de então, pessoal, a partir desse momento em que os egípcios foram dominados pelos persas, né, a dominação estrangeira passou a se revezar durante o território egípcio. Então, depois dos persas vieram os gregos, liderados aí por Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande da Macedônia. Depois dele vieram os romanos com Júlio César, né, e a relação de Júlio César com Cleópatra, Marco Antônio com Cleópatra. Né? E depois daí, já uns séculos depois de Cristo, vieram até os árabes, né? E aí por isso explica bastante o predomínio da religião muçulmana entre os egípcios. Certo, galera? Então, essa aí é a estrutura do Império Egípcio. Então a gente vai ficar por aqui na nossa aula número 2 e aguardem até a nova postagem aí, qualquer dúvida sempre lá na plataforma. Abraço a todos.